Então, até agora, até o momento, só localizando vocês aqui na situação, nós pontuamos todas as questões de CME. E nós observamos que a CME é de fundamental importância para gerar uma assistência de qualidade lá na intervenção, quer seja anestésica ou quer seja cirúrgica. Na nossa aula passada, nós abordamos estruturas, pontuando nessas estruturas a importância delas serem adequadas, porque se nós não tivermos estruturas adequadas, a assistência também fica comprometida. E hoje, nós, pontuando ainda a temática de dentro do centro cirúrgico, nós falaremos de alguns fatores de risco. Oi? Oi, deixa eu ativar o mudo aqui, que está dando interferência. Então, hoje, nós falaremos sobre alguns fatores de risco na assistência de enfermagem, propriamente dito para dentro do centro cirúrgico. Como fundamentação, e eu creio que vocês já até estão cansados de ouvir essa frase, a ignorância torna o ser humano mais corajoso, mas nós precisamos entender o que significa fatores de risco. Fatores de risco é uma peculiaridade, é algo que um paciente apresenta que ela vai fazer com que, durante o processo de intervenção, tanto anestesiológica quanto cirúrgica, aquela peculiaridade, aquela característica, pode gerar uma probabilidade maior de complicação no ato cirúrgico. Um exemplo que eu vou dar para vocês, ontem nós realizamos uma cirurgia ortopédica no pé de um paciente especial. Tinha 30 e poucos anos e ele era especial, tomava lá uma cascata de medicação controlada. E em certo momento, na preparação do campo cirúrgico, foi levantado o lençol que cobria o abdômen dele. Ele ficou assim muito nervoso, porque ele se sentiu assim, como se tivesse indo ele, e ele levou a mão em sentido ao sítio cirúrgico. Ou seja, o que aconteceu aí? Qual é a peculiaridade do paciente? Ele era um paciente especial. E como que essa situação especial gerou um contratempo, um fator de risco complicador no ato da intervenção cirúrgica? A mão dele. A mão dele foi em sentido campo. Se ela não tivesse sido impedida e ele tivesse colocado a mão no campo cirúrgico, poderia gerar um processo de infecção. Isso só foi um exemplo aqui, mas existem vários tipos de situações que fará com que o paciente possa apresentar uma probabilidade maior de um fator complicador durante a geração da intervenção cirúrgica propriamente dita. Então, a probabilidade de um indivíduo de apresentar um agravo em seu processo de saúde que já está comprometido pela afecção que o levou à necessidade de um tratamento cirúrgico, será mais agravado pelo procedimento anestésico cirúrgico. O que o Carvalho está querendo dizer aqui? Se nós pensarmos num paciente bariátrico, vamos pensar que o excesso de gordura deste paciente está fazendo ele se tornar um hipertenso e um diabético, correto? Aí agora, qual é a característica dele? A gordura, excesso de peso. Então, se você analisar, o fator de risco dele é a gordura. Como que a gordura, neste momento, que ele está entrando no centro cirúrgico, para exatamente intervir nessa situação, que é o quê? Fazer a cirurgia bariátrica, como que a gordura, neste momento, do próprio ato cirúrgico, gerará mais agravo? Lembrando que quando ele será
passado pelo evento cirúrgico, ele precisará ser anestesiado. Então, a anestesia pode gerar uma complicação no próprio tratamento patológico do paciente. De que forma? A anestesia vai gerar perca do tônus muscular. Então, todo aquele abdômen cheio de gordura, ele vai desabar em cima da cavidade abdominal do paciente. Fazendo o quê? Agravando o procedimento anestésico cirúrgico. De que forma? Quando se faz uma cirurgia bariátrica, a anestesia de escolha será anestesia geral. A anestesia geral, ela deprime o sistema nervoso central, que irá deprimir o bulbo, que logo já fará com que aconteça uma perca do tônus vascular dos vasos sanguíneos. Ou seja, os vasos sanguíneos ficarão flácidos pelo efeito anestésico. No entanto, o próprio efeito anestésico gerará perda do tônus muscular. Aí, aquela gordurinha do abdômen cairá sobre a veia cava. Interessante que a veia cava já estava flácida e agora ela gera um processo de compressão pela compressão gerada pela gordura. Ou seja, a gordura vai impedir mais ainda o retorno venoso pela veia cava, que já estava comprometido pela vasodilatação gerada pela depressão do sistema nervoso central. Então, nós estamos analisando peculiaridades de vários pacientes. Então, a característica de um paciente obeso será o seu próprio fator de risco, dando um exemplo aqui para vocês. Logo, trazendo aqui um exemplo mais fácil de entendimento, nós temos um conceito aí, ó, um estudo adequado dentro de uma população sobre os fatores de risco a que está sujeito e sobre as consequências desse risco, traz elementos importantes. O que ele está querendo dizer aqui? Eu já sou conhecedor disso, de que o paciente obeso, a anestesia fará com que a gordura caia sobre a veia cava. Então, se eu já estou sabendo disso, significa que eu já estou estudando a população obesa. Qual a importância de eu saber disso tudo? A importância é que eu já tenho elementos importantes para o meu planejamento de assistência de enfermagem. Logo, se eu sou conhecedor disso, eu sei que durante o processo de anestesia e daquela preparação do sítio cirúrgico, o meu paciente precisará ter uma lateralização do seu leito, da sua maca cirúrgica. Por quê? É exatamente pelo seguinte motivo. Quando eu pego a cama cirúrgica e jogo ela para o lado esquerdo, inclinando 15 graus para o lado esquerdo, a gordura daquele paciente se desloca para o lado esquerdo. Qual a importância dessa gordura se deslocar para o lado esquerdo? Ela vai sair de cima da veia cava. Se ela sai de cima da veia cava, ela não gera o processo de compressão desse vaso sanguíneo. Logo, eu vou ter uma manutenção da minha pré-carga. O que é pré-carga? É todo o sangue que chega através da veia cava até o coração. Chegando essa pré-carga no coração, eu vou ter um débito cardíaco. Ou seja, somente o fato de eu lateralizar o paciente, eu vou garantir uma pressão sanguínea para ele. Se eu não lateralizo, a compressão é exercida sobre a veia cava. Logo, o meu paciente entra num cenário de hipotensão. Então, esse slide está pontuando exatamente essa questão. Se eu estudo a minha população de pacientes de uma forma geral, isso vai trazer para mim dados importantes para eu planejar minha assistência. Qual é o objetivo de eu planejar minha assistência?
para eu agir de forma proativa. O que é essa forma proativa? É eu dando assistência antes que as intercorrências aconteçam no meu paciente. Então, é eu trabalhar de forma preventiva. Mas nem sempre foi assim. O protocolo de cirurgia segura, que nós falaremos sobre ele daqui a pouquinho, ele foi elaborado a partir de estudos. Mas estudos norteados por que causas? Por evidências. Em 1990, houve uma grande denúncia aí, pontuando mortes por erros. Mortes por erros no cuidado à saúde. Se você observar, anualmente, na década de 90, morria até 98 mil pessoas por erros fundamentados nos pilares imprudência, negligência e imperícia. Todo erro dentro da saúde, ele é pautado nesses três pilares: prudência, negligência e imperícia. Ainda tem uma questão de prova. Discurse aí sobre os três pilares da fundamentação do erro no cuidado da saúde. Ó. Então, em 1990, morria-se muitas pessoas por esses erros. Através dessa denúncia, em 2002, olha só quanto tempo passou, hein? Passou 12 anos sendo investigados, sendo estudados para se elaborar um protocolo que vocês vão ver que é simples. Então, em 2002, ocorreu a 55ª Assembleia de Saúde. E essa Assembleia de Saúde, a nível mundial, ela determinou que a Organização Mundial de Saúde ela assumisse uma liderança criando padrões para que a assistência à saúde fosse estabelecida com uma margem de segurança para evitar esses erros pautados na imprudência, negligência e imperícia. Qual o objetivo dessa aliança? A Organização Mundial da Saúde, ela agora estabeleceria as normas globais e padronizaria toda a assistência à saúde em todos os países. De que forma? Através da criação de políticas públicas. O objetivo dessas políticas públicas garantiriam qualidade e segurança na assistência ao nosso paciente. Depois que isso tudo ficou determinado, ainda demorou mais de 2 anos para que surgisse essa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente Seguro. Qual é o objetivo dessa aliança? Disseminar qualidade assistencial. Essa qualidade assistencial deveria agora ter uma fundamentação ampla de um conceito voltado à segurança. Então, o objetivo da aliança era disseminar melhoras mundiais para a segurança do paciente. Então, em 2004 foi lançado a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente Doente. Por que foi lançada essa aliança? Para combater os erros assistenciais geradores de mortes. Então, para nós realizarmos uma assistência, antes de tudo, não cause danos. Para não causar danos, nós precisamos estar fundamentados para dar assistência com qualidade. A aliança segura, a aliança mundial, ela seria implantada pelos próprios países, com a supervisão da Organização Mundial da Saúde. Aqui no nosso país, ela teve a participação do COREN, ou seja, o COREN é um órgão fundamentador da segurança, ou não fundamentador, mas responsável pela aplicabilidade de um processo mais seguro dentro dessa aliança.
Então, quando nós pontuamos essa aliança, ela propôs 10 metas. 10 metas. A nossa meta é a quarta. Mas olha que interessante. Primeira meta, identificação do paciente. Uma coisa simples. Uma coisa simples que resulta em segurança dentro da assistência à saúde. Eu viro para vocês e pergunto, dentro daqueles 98 mil pacientes que morreram na década de 90, quantos morreram por receberem uma dose medicamentosa de forma errônea por falta de identificação? Uma coisa simples, gerando morte. Cuidado limpo e cuidado seguro. Muito atual, ó, higienização das mãos. Quer coisa mais atual do que isso? Em 1990, esta foi uma das problemáticas levantadas em um diagnóstico situacional para nortear os cuidados que deveriam ser tomados. Então, higienização das mãos. Foi algo observado em 1990, foi algo elaborado em 2002 e 2004, e é algo muito atual, que em 2020 não se chega da rua e se deixa de lavar mais as mãos. Digo, passa-se até álcool, cloro, tudo com o objetivo de gerar segurança. Então, a limpeza das mãos, a higienização das mãos no ambiente hospitalar, nunca foi tão atual quanto o cenário que nós vivemos neste momento cotidiano. Catéteres e sondas, conexões seguras. Alguns anos atrás, em uma intervenção cirúrgica em um certo hospital de Linhares, em que se gastou 8 horas de cirurgia nas madrugadas de um certo dia, ao término dessa cirurgia, o anestesista virou e falou para a técnica de enfermagem instrumentadora dessa cirurgia: leve o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica e conecte o oxigênio 3 litros por minuto no catéter nasal. O que ela fez? Conectou o oxigênio na sonda nasogástrica. O que ela fez com o abdômen do paciente? Estendeu. O interessante é que a cirurgia tinha sido feita no trato gastrointestinal do paciente. Retirou-se parte do intestino grosso por causa de um câncer e realizou um processo de anastomose enterointestinal, ou seja, ele pegou o intestino e suturou o intestino grosso, com o intestino grosso permanecendo a continuidade do trajeto do TGI. Como ela conectou com a sonda nasogástrica no oxigênio, ela hiperestendeu todas as alças intestinais. Como garantir que não rompeu um ponto? Porque se rompe um ponto, a própria secreção do paciente agora cai dentro da cavidade abdominal, gerando processos de infecção. O que precisou ser feito? Reabrir este paciente por causa de uma conexão errônea. O nosso protocolo, a quarta meta, fala de cirurgia segura, com o slogan: cirurgia segura salvam vidas. Nós falaremos minuciosamente dela nos próximos slides. Sangue e hemocomponentes, administração segura. Recentemente, alguns funcionários foram mandados embora de um hospital porque transfundiu sangue errado num paciente que não poderia receber aquele sangue. Então, precisamos ter muita atenção. Se hoje aconteceu isso, imagine em 1990. Quantos pacientes morriam por receber sangue de forma errônea? O envolvimento do próprio paciente com a sua segurança. Pegamos muito paciente no pós-operatório infectado por falta de higiene pessoal. Então, nós precisamos envolver o nosso paciente com sua própria segurança. Comunicação efetiva tem que ser em todo lugar. Se eu não orientasse vocês hoje, que semana que vem tem prova, vocês nem iam saber. Eu tenho que fazer a prova e a comunicação não teria sido efetiva. Mas, para evitar o fato de vocês não executarem a prova semana que vem, eu já comuniquei.
Prevenções de quedas. Alguns pacientes são desorientados, nós precisamos contê-los no leito. Alguns estão desorientados pelo efeito anestésico, então nós precisamos cuidar mais atentamente. E prevenção por úlceras de pressão. Mudança de decúbito, né? Gera-se uma úlcera, gera-se uma infecção, gera-se uma sepsemia e gera-se um desgaste psicológico, um desgaste financeiro, tudo se perde por causa de uma coisa muito simples, que é trabalhar a prevenção de úlcera de pressão. E segurança na utilização de tecnologia. É a tecnologia apoiando o processo de cuidado. Quando nós não estamos fundamentados tecnologicamente, a gente usa a ferramenta de forma errônea ou acabamos por nem utilizar. A Organização Mundial da Saúde, ela elencou alguns pilares que impediam os países de exercer a segurança na assistência ao seu paciente doente. Alguns países, por exemplo, subdesenvolvidos, eles não tinham capacidade e condições, e muitas das vezes eles não reconheciam a segurança cirúrgica como uma questão de saúde pública. Um exemplo, nós já comentamos aqui nas nossas aulas de CME o fato daqueles testes monitoradores, tanto do processo de limpeza quanto do processo de esterilização. É fácil pensar que os países que estão lá na pobreza, países subdesenvolvidos, eles não vão ter poder aquisitivos de comprar esses testes. Logo, eles não terão condições de fiscalizar o processo como se deve. Então, aí entra a Organização Mundial de Saúde na gestão dessa situação, de criar mecanismos fiscalizadores do processo de limpeza e processo de esterilização. Mas haveria uma necessidade de convencimento dos gestores desses locais para encarar essa situação como uma questão de ordem pública. Só assim se conseguiria mudar os índices de cirurgia segura, de segurança para o paciente. A prática de segurança existente parecia não ser utilizada nesses países. Uma prática é a profilaxia antimicrobiana. O que é isso? É fazer um antibiótico no momento certo. Não vai adiantar eu fazer um antibiótico 5 horas antes da cirurgia e nem depois da cirurgia. O pico máximo da ação do antibiótico, ele acontece 1 hora depois de administrar. Vamos pensar aqui, ó. Toda semana, a equipe ortopédica que eu trabalho, a equipe ortossíntese, estou fazendo aqui uma propaganda, né? Ela utiliza torniquete no membro inferior. O que é torniquete? É um garrote que a gente coloca na perna para evitar o fluxo sanguíneo dentro da articulação do joelho. Então, para fazer a cirurgia, insufla o torniquete. Imagine que eu vou insuflar o torniquete e depois eu vou fazer o antibiótico no acesso venoso no membro superior. O antibiótico não chegará no joelho, porque o torniquete está insuflado. No entanto, se eu faço o antibiótico 1 hora antes de eu insuflar o torniquete, os micro-organismos não gerarão nada dentro da articulação do joelho, porque lá tem antibiótico circulando. Então, nós temos essas duas situações, profilaxia antimicrobiana e a confirmação da efetividade da esterilização dos instrumentais. De que forma? Analisando os testes químicos e biológicos que foi executado dentro daquela caixa de instrumento. Então, toda vez que você abrir uma caixa de instrumento, você vai visualizar que do lado de fora existe o teste químico classe 1, dizendo assim, ó, este instrumento passou dentro da autoclave. Não garante esterilização,
Mas dentro da caixa existe o teste 5, que vai dizer se aquele instrumento recebeu uma quantidade adequada de agente esterilizante suficiente para virar um integrador classe 5 ou classe 6. O que são esses testes? Confirmação de efetividade de esterilização dos instrumentais. Isso gera segurança na assistência ao paciente cirúrgico? Com certeza. Eu estou utilizando material comprovadamente estéril. Então, esses testes, que é a antibiótico profilaxia, vão me garantir uma intervenção cirúrgica segura. E sua complexidade. O que esta frase está querendo dizer? Mesmo os procedimentos mais simples envolvem dezenas de etapas críticas, cada uma com oportunidade para falhas e com potencial para causar injúrias ao paciente. Vou dar um exemplo meu. Certa vez, eu estava auxiliando o anestesista a uma intervenção anestésica para uma cirurgia que duraria 5 minutos. No entanto, quando ele fez as drogas na veia da paciente, a paciente teve um broncoespasmo e rigidez de tórax. O anestesista não conseguia ventilar o paciente com ambu, porque o tórax da paciente estava rígido. Rapidamente ele falou o seguinte: faz o relaxante. Eu fiz o relaxante. Na hora que ele começou a ventilar, a boca da mulher estava assim, cheio de secreção. Na hora que ele falou assim, faz o relaxante, eu fiz o relaxante, eu olhei para o aspirador desconectado. Eu já rapidamente fui lá e conectei. Ele conseguiu aspirar, não demorei muito tempo, mas eu consegui observar uma situação. Por menor que seja o procedimento, ele tem a capacidade gritante de gerar complicações severas, injúrias ao nosso paciente. A partir daquele momento, eu padronizei uma assistência de forma diferente. Nunca mais o meu aspirador ficou desconectado durante qualquer intervenção cirúrgica. Toda vez que havia intervenção cirúrgica na sala, o aspirador estava lá, preparado para qualquer intervenção, por menor que seja o procedimento. Vão extrair uma unha, fez o anestésico, pegou um acesso venoso, esse anestésico foi para a corrente sanguínea, bradicardizou. O que é bradicardizar? A frequência cardíaca baixou muito. Por quê? Porque o anestésico caiu no vaso sanguíneo. E daí? Chegou lá no coração. O que tem no coração? Canais de sódio ativos. O que o anestésico faz? Bloqueio dos canais de sódio ativo. Então, uma simples extração de unha pode gerar uma repercussão severa. Outro exemplo, uma colega minha foi fazer um curativo e este paciente ele era um paciente grande queimados. E aí, para se fazer o processo de curativo, que é jogar soro e esfregar um pouquinho, dói-se muito. O que ela fez? Ela pegou aquela xilocaína e se utiliza no processo de intubação e foi em toda a ferida do paciente, que era ampla essa ferida, e aplicou essa xilocaína. Graças a Deus não aconteceu nada, mas ela fez uma prática que poderia ser crucial para a instalação de injúrias naquele paciente. A absorção daquela xilocaína poderia ter sido intensa e gerado uma parada cardíaca. Por que ela fez isso? Faltava-se conhecimento. Lembra da minha frase? A ignorância torna as pessoas corajosas. Então, para tudo que a gente vai executar, nós precisamos pensar e repensar em possíveis complicações. Pontuando essas questões, nós chegamos a uma situação que falaremos aqui da construção de uma equipe cirúrgica. Quem é a equipe cirúrgica? Eu considero uma equipe cirúrgica até a faxineira que limpa a sala cirúrgica. Ela faz parte de uma equipe cirúrgica. Assim como eu comentei na aula passada,
E aí, entenda o seguinte, ó, o recurso mais crítico da equipe cirúrgica é a própria equipe entre si. Uma equipe que trabalha efetivamente unida para usar seus conhecimentos e habilidades em benefício do paciente cirúrgico pode prevenir uma proporção considerável das complicações que ameaçam a vida. O que é isso? É a propagação do conhecimento. Nós trabalhamos em meio médico. O meio médico, muitas das vezes, eu coloco a seguinte situação. O centro cirúrgico é um céu muito pequeno para tanto sol que quer brilhar ao mesmo tempo, classe média. Mas existem aqueles médicos que utilizam o seu brilho para iluminar a vida de outras pessoas. Há uma passada dentro do centro cirúrgico. Eu comecei a assistir uma cirurgia que eu nunca tinha visualizado. E eu coloquei uma estagiária, uma aluna. Eu fui em outra sala e voltei. Na hora que eu voltei, eu vi que o médico falou alguma coisa para essa aluna. Aí eu perguntei assim, o que aconteceu aqui? Aí o médico falou assim, tinha perguntado para a aluna, você está entendendo alguma coisa? Aí ela falou assim, não. Aí o médico virou para ela e falou assim, nem eu estou entendendo nada. Mas ele falou brincando. Eu falei assim, doutor, pare de graça aí, moço. Me ajuda na aula aí. E aí ele deu aquela explicação. Ou seja, ele usou o conhecimento que ele tinha sobre a cirurgia e ele me ensinou, porque eu nunca tinha visto aquela cirurgia, e ele ensinou a aluna que estava lá. Ou seja, o processo ficou assim, rico, porque vocês vão visualizar que dentro do centro cirúrgico, muitas das vezes não vai ser eu que vou dar aula para vocês. Eu vou usar do mecanismo que tem lá dentro, composto pela equipe cirúrgica, para gerar uma propagação de conhecimento, e esse conhecimento ele não é único meu. O conhecimento que vocês vão adquirir dentro do centro cirúrgico não virá só de mim. Virá do médico, virá do técnico de enfermagem que vocês observarão, virá do profissional de limpeza que vocês vão observar. Assim que vocês vão adquirir o conhecimento. Não achem que vocês vão adquirir somente da minha pessoa. Impossível isso. Então, o que acontece quando eu coloco aí, ó, a própria equipe em si é uma situação crítica para gerar segurança para o paciente. Se você tem um médico que ele espizinha, que ele briga, que ele não contribui com o processo de ensino, a equipe cresce de uma forma fragmentada. Ou seja, você vai ficar, como é que se diz, constrangido em buscar conhecimento de uma pessoa que não quer ofertar. E aí a sua formação, ela fica penalizada por causa de um indivíduo que não quer orientar, mas quer cobrar. Então, a equipe cirúrgica que nós visualizamos, muitas das vezes ela tem recebido pouca orientação ou ela está inserida em uma estrutura arcaica. E assim, nós teremos uma equipe que não terá muitas condições de minimizar risco para a promoção de uma cirurgia segura. Graças a Deus, esse conceito de que a equipe não passa conhecimento tem caído por terra. Por quê? Porque o conhecimento norteia a prática assistencial. Então, quando nós pontuamos o objetivo de cirurgia segura salva vidas, simplesmente é propagação de conhecimento. O programa Cirurgia Segura Salva Vidas ele é baseado na disseminação de conhecimento. E o conhecimento ele é propagado através de comunicação. Sem comunicação, não há funcionamento adequado na equipe. Omissão, má interpretação e conflito
conflitos que surgem da comunicação deficiente pode resultar em resultados adversos para o paciente. Um exemplo, existia um indivíduo médico que ele oprimia muito a classe dos técnicos. Quando gostava, gostava muito. Quando perseguia, perseguia muito. E isso fazia com que, muitas das vezes, o funcionário executava as ações com medo. E aí, vamos pensar que ele simplesmente vira e fala o seguinte: faz uma meperidina para mim. E você entendeu efedrina. Você vai perguntar o que ele falou? Você vai agir com medo. Então, você faz aquilo que você acha que você entendeu e você fez errado. Por quê? Porque houve má interpretação gerada por um conflito. Então, quando nós pontuamos a própria equipe cirúrgica, nós temos que entender que a estrutura ela é variada. Como assim a estrutura da equipe é variada? Nós estamos falando de uma classe médica que tem muito conhecimento, mas nós estamos falando também num mercado que absorve aquele profissional enfermeiro, aquele profissional técnico, aquele profissional médico que se formou sem buscar conhecimento. O processo foi jogando para frente, vocês sabem que existe o processo de jogar para frente, o sistema está aprovando, e lá na frente aprovou um profissional que não tem nada de busca científica na sua formação acadêmica. E aí essa estrutura ela fica fragilizada. E nós temos também, quando pontuamos estrutura, dentro da equipe, pessoas humildes demais que não conseguem nem articular uma frase inteira por achar que não tem conhecimento. Então, nós vamos visualizar pessoas dentro do centro cirúrgico que têm até o conhecimento, mas que se acha muito humilde para abrir a boca. E aí a estrutura fica fragilizada, fragmentada. Então, nós vamos visualizar uma equipe de pessoas introvertidas, de pessoas que não abrem a boca, de pessoas que abrem a boca demais. Isso tudo gera conflitos. Temos que ser sempre constantes e abundantes, mas numa proporção em que não sejamos nem muito e nem pouco. Temos que buscar o equilíbrio profissional, o equilíbrio da nossa equipe. O interessante é que a maior equipe dentro do centro cirúrgico é de técnico. Olha que responsabilidade vocês têm na mão de vocês. Vocês são os enfermeiros que deverá fundamentar uma equipe de técnico em equilíbrio. Como é que você vai conseguir esse equilíbrio? Não é fácil, mas é possível. Percepção dos papéis dentro da equipe. Você vai ter aquele seu funcionário que ele acha que é o chefe, que quer mandar nos outros colegas de trabalho. Mas você vai achar equipes, como por exemplo a minha equipe ortopédica, eu falo minha, mas eu sou só um integrante, tá, gente? O dono da equipe são meus chefes. Essa equipe ortopédica, existia um outro integrante, um outro técnico de enfermagem igual eu fui por muito tempo dessa equipe como técnico de enfermagem. E este rapaz não reconhecia o seu papel dentro da equipe. Várias vezes ele entrou em conflito direto com o médico, por ele não reconhecer o papel dentro da equipe. Você quer ver um exemplo do que eu vou falar para vocês? Vocês acham que é um absurdo. O médico e este funcionário já saíram na porrada dentro do centro cirúrgico. Saíram na porrada uma vez. E não saíram na porrada outras vezes porque eu intervi. Abre aspas para o que eu vou falar aqui para vocês. O meu chefe, lá na roça, quando eu indiquei para ele um funcionário, este funcionário, a minha mãe e o meu irmão levaram este funcionário até ele, ele abriu a boca para falar assim, para a minha mãe, e para o meu irmão, e para o funcionário que eu indiquei.
O Marciel não é meu funcionário. O Marciel é meu amigo. Gente, ter amigo é muito difícil. Se eu pedir para vocês hoje elencarem na palma da mão de vocês 5 amigos, muitos de vocês terão dúvidas em elencar 5 nomes. E ele já virou para mim e falou assim: Marcel, você está entre os 5 amigos que eu tenho. Mas o fato de eu ser amigo dele jamais suprimiu a minha posição dentro da equipe. Eu sou submisso ao meu chefe. Submisso para o trabalho, não para coisas erradas. Isso a Bíblia não me orienta a ser. Então, dentro da equipe, eu sou funcionário dele. Eu recebo ordens, mesmo sendo amigo. Se não for assim, não dá certo. Nós precisamos reconhecer o nosso papel. E eu estou falando para futuros profissionais de enfermagem. Quem é você dentro da equipe cirúrgica? Você é o norteador de conhecimento. Você é o propagador de conhecimento que vai manter o equilíbrio da equipe cirúrgica. Atitudes dos membros frente a questões de urgência. A sua equipe sabe atuar em situações de emergência para geração de segurança? E aí entra você com o seu poder de capacitação. A quarta meta, com o slogan Cirurgia Segura Salva a Vida, ela tem alguns pilares para manter um padrão de qualidade. Eu nunca vou conseguir dar uma assistência adequada, nem que a minha equipe seja perfeita, se eu não tiver estruturas. Exemplo, se eu não tiver uma água limpa para lavar as mãos, eu não vou conseguir dar uma assistência. Outro exemplo, se eu não tiver redes de oxigênio ou uma fonte de oxigênio para garantir uma assistência segura, eu não vou conseguir. Então, recursos cirúrgicos, preciso ter recursos, fármacos cirúrgicos adequados, instrumentos adequados, uma fonte de luz. Então, tudo isso são recursos de ambiente. Eu preciso prevenir a infecção do sítio cirúrgico. Tudo começa com a limpeza das mãos. Entrei dentro do centro cirúrgico hoje. Vou entrar na minha primeira cirurgia. Eu preciso, no mínimo, na minha primeira escovação cirúrgica, esfregar minhas mãos com escovinha durante 10 minutos. Não adianta esfregar 10 segundos, nem 30 segundos. A primeira escovação do dia é 10 minutos. Então, essa limpeza das mãos dentro do centro cirúrgico é prevenção do sítio cirúrgico. Uso do antimicrobiano. Tem que ser precoce a intervenção cirúrgica, porque senão não estará circulando no momento da incisão. A incisão cirúrgica tem que ser ocasionada 1 hora ou meia hora após a administração do antibiótico endovenoso. Preparação antisséptica da pele. O que é uma preparação antisséptica? O paciente vai fazer cirurgia na perna direita, no joelho. Antes da cirurgia, eu vou pegar e vou esfregar a pele do paciente com sabão. Sabão é o clorexidine, não é o aquoso, não é o alcoólico, é o degermante. Clorexidine degermante, a 2%, é um sabão. Você vai esfregar a perna do paciente todo com escova, esfregar, para tirar a flora transitória. Quando você escova, você precisa esperar que esse produto fique na pele do paciente durante 5 minutos. Então, você vai esfregar durante 5 minutos. Por quê? Não é somente ação mecânica, porque quando você esfrega, você gera uma espuma. Essa espuma traz para a superfície dela as bactérias. Mas também o agente gera desnaturação proteica das membranas celulares das bactérias.
Então, o princípio ativo dele, que é o clorexidina, que é um bactericida e bacteriostático, precisa estar agindo durante 5 minutos. Depois eu vou remover esse excesso com a solução alcoólica. Então, estou preparando a pele. Depois que eu degermei e tirei o excesso, vem um instrumentador com mais solução alcoólica, preparando toda a perna de novo, com mais solução. Porque a solução alcoólica, ela cria uma película, um biofilme na pele do paciente. E aí, quanto mais eu passo, mais grosso esse biofilme fica, por uma ação residual. Aí vamos pensar agora que eu fiz um corte na perna do paciente. A bactéria que está na pele não consegue atravessar o biofilme e entrar dentro do corte. Porque a minha pele foi preparada de uma forma adequada. O cuidado traumático da ferida é o curativo. Eu vou estar cuidando para que a ferida não venha sofrer abrasões, exposições. Então, eu preciso cuidar da minha incisão cirúrgica. Limpeza, desinfecção dos instrumentos, nós já pontuamos. Tudo isso, nós estaremos atuando aí na prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Anestesiologia segura. Parece um absurdo, mas olha só. Presença de um profissional capacitado em anestesiologia. Quando eu comecei no hospital, há 18 anos atrás, um obstetra anestesiava a paciente, fazia cesárea, abandonava a cesárea e ia lá dar os cuidados à criança, voltava para terminar a cesariana. Parece um absurdo. Isso há 20 anos atrás. 20 anos atrás era 2000. Em 2000 estava acontecendo isso. A ausência de um profissional capacitado em anestesiologia. Vocês acham que essa paciente tinha uma assistência segura? Não tinha nada. Então, hoje, para vocês entenderem, se eu tenho 4 salas cirúrgicas, eu preciso ter, no mínimo, 3 profissionais capacitados para rodar as 4 salas. Preciso ter 3 anestesiologistas. Então, hoje, o processo está muito mais seguro. Verificação de segurança das máquinas e medicamento para anestesia. Todo carro anestésico, e nós falaremos dele em outras aulas, ele precisa ser verificado antes de ser utilizado todos os dias. Todos os dias, o anestesiologista vai validar a utilização do carro anestésico. E o carro anestésico ele tem vários monitores. Oxímetro de pulso, monitorização de frequência cardíaca, de pressão, de temperatura. Há 20 anos atrás, isso era tudo manual. Hoje, isso é tudo automatizado. Você tem um carro anestésico, você monitora o seu paciente e continuamente ele está avaliando a saturação do oxigênio, a sua frequência cardíaca, a pressão, a PAM, a temperatura. Existem 2 tipos de temperatura. Você pode pôr a temperatura externa, que é essa axilar. Você pode pôr um catéter dentro do esôfago do paciente para me trazer a temperatura interna. Então, hoje, o processo de anestesia está muito seguro. Além de ter um aporte tecnológico avançado, eu tenho um profissional na cabeceira do paciente. E, propriamente dito, também as equipes cirúrgicas, que têm melhorado muito, muito a comunicação. Hoje, as equipes cirúrgicas trabalham num padrão que nós chamamos de checklist. O checklist veio da aviação. Por que a aviação é o processo de transporte mais seguro? Porque com um avião decolar é feito um checklist de várias estruturas. Então, para se fazer uma cirurgia hoje, é feito checklist. Vou dar um exemplo aqui. Foi feito antibiótico? Sim. Material cirúrgico está com seus integradores
extensores todo virados? Sim. O joelho é este mesmo? Sim. O paciente é alérgico a uma medicação? Não. Então, isso é um checklist. Você, o tempo todo, está se comunicando. Paciente, local e procedimentos corretos. Em 20 anos de profissão, quase, eu errei 2 joelhos já. Só que eu criei um mecanismo dentro da minha mente em que, para eu preparar um joelho, o armário de torre de vídeo, ele fica do lado oposto. Se o joelho que eu vou operar o direito, o armário tem que ficar do lado esquerdo do paciente. O interessante é que quando eu comecei a preparar o joelho errado, eu olhei para frente assim, não vi o armário estava nas minhas costas. O que eu entendi naquele momento? Que eu estava do lado errado. Nós não chegamos a fazer as cirurgias nesses 2 procedimentos, porque já tínhamos criado um padrão de rotina. O segundo caso, na hora que o cirurgião viu eu preparando o joelho errado, ele falou assim: Marcel, não é esse joelho. Mas na hora que ele viu, na hora que ele entrou na sala, eu já tinha percebido que o joelho era errado. Eu já estava desmontando. Ele falou assim: Marcel, nesse joelho não. Eu falei assim: não, estou ciente. Consentimento informado. Nós não podemos realizar processo cirúrgico se o paciente ou familiares não assinar o termo de consentimento. Para vocês terem ideia, um dia nós estávamos indicando uma cirurgia com um paciente que estava com o joelho infectado, ele já estava com um quadro séptico. A família relutou, levou o paciente embora. Quando o paciente piorou, eles voltaram e assinaram o termo. Nós intervimos na cirurgia e ele parou no ato cirúrgico. Tudo porque os familiares não assinaram o termo no momento adequado. Só podemos começar a cirurgia se todos os membros da equipe estiverem disponíveis. Cirurgias cardíacas essa semana foram suspensas. Por quê? Porque o enfermeiro perfusionista está com Covid. Então, para quem gosta de coração, vai uma dica aí de pós-graduação: perfusionista, enfermeiro perfusionista. Nós devemos ter 5 no estado. 5. E aí, a equipe cirúrgica hoje, cardíaca, durante 15 dias não fez cirurgia, porque um membro da equipe não está presente. Preparação adequada da equipe e planejamento do procedimento. Quando a gente entra na cirurgia, a gente visualiza o que temos em mão, de instrumento, de material, planeja todo o ato cirúrgico. Olha que interessante, há 15 dias atrás, nós fizemos cirurgia em um sobrinho meu. Só que o moleque é um monstro, 144 quilos, bomba pura, coitado. E aí o que acontece? Na hora que nós fomos preparar a cirurgia, nós já sabíamos que encontraríamos pela frente muita dificuldade. Nós tivemos muita dificuldade. Mas só que nós já tínhamos planejado tudo antes. O resultado da cirurgia foi como qualquer um outro, sem dificuldade. Só que nós tivemos dificuldade porque nós já entramos na cirurgia com tudo preparado. E confirmar se os nossos pacientes possuem algum tipo de alergia. Aqui nós temos a descrição de cada uma dessas coisas que eu acabei de falar para vocês. Cada pilar com a sua descrição. Quando a gente fala de mensuração da assistência cirúrgica, a gente fala de alguns protocolos. Por exemplo, asseguração de qualidade. Isso vem através de observação dos testes de autoclave, revisão em dupla. Toda cirurgia precisa ter o cirurgião e seu auxiliar. Qualquer dúvida, um esclarece com o outro.
Para fechar a cavidade abdominal de uma cesariana, fecha-se em dupla para ver se não ficou nenhum sangramento ativo. Isso tudo é monitorado através de resultados. Existe a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que ela liga para todo paciente cirúrgico para ver como que ele está na sua recuperação, se ele está apresentou alguma infecção. Isso tudo gera indicadores que trazem para dentro do hospital uma estatística de como que está a aplicabilidade do processo de segurança no paciente. Quando nós falamos da nossa quarta meta, qual é a nossa quarta meta? Cirurgia segura, salva vidas. E nós temos 10 objetivos dentro da quarta meta. Entendo que a aliança tem 10 metas. A quarta meta é do centro cirúrgico. E essa quarta meta tem 10 objetivos. A equipe operará o paciente certo e o local cirúrgico certo. É o primeiro objetivo. Identificação do paciente e o sítio cirúrgico certo. Isso aqui gera muita confusão quando o sítio cirúrgico ele é bilateral. O paciente entrou para fazer uma cirurgia de nefrectomia. O que é nefrectomia? É a remoção cirúrgica de um rim. Vai tirar porque tem um câncer. Ele vai tirar o bom. Sinistro, né? A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésico enquanto protege o paciente da dor. O que ele está preocupado aqui? Os anestésicos, ele deprime o sistema nervoso central. Alguns anestésicos, quando se fala em anestésico, falam de uma associação de um monte de medicação. Eu utilizo essas medicações para proteger o paciente da dor. Mas e se eu deprimir o sistema nervoso central? A equipe conhece métodos para intervir de forma emergencial? Não é só o médico. A sua equipe, técnico de enfermagem, e você também, saberá dar uma assistência lá na sala de recuperação pós-anestésica quando tiver uma depressão respiratória, ou sairá gritando pelos corredores pedindo ajuda a alguém. Então, nós precisamos fazer com que a equipe ela reconheça situações complicadoras e saiba impedir danos. É o que eu também acabei de pontuar nessa terceira meta. A equipe conhece mecanismos de instalação de perda sanguínea? Ou seja, você conhece e verificar através dos sinais e sintomas. O seu paciente está com hemorragia? Então, também precisamos instruir. A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas quando se sabe que o paciente é alérgico. Ou seja, antes de você administrar qualquer coisa, você precisa praticar sempre os 13 acertos. A equipe sabe utilizar métodos conhecidos para minimizar riscos de infecção do centro cirúrgico? Sabe, você já orientou? Óbvio que sabe. Mas eles estão fazendo aquilo que você orientou de forma adequada? Peraí, o que você está falando? Falando que nós, como enfermeiro, não precisamos somente orientar, mas também fiscalizar para saber se o processo está sendo executado conforme orientado. Então, você tem em suas mãos uma ferramenta investigativa onde você vai verificar a efetividade daquilo que você ensinou. A equipe impedirá a retenção inadvertida de instrumento ou compressas nas feridas cirúrgicas. Outro dia, uma aluna ficou assim, assistindo a bariátrica. Ela falou assim, nossa, que legal, lá colocaram uma gaze lá para dentro, ó.
para secar. É tudo muito um detalhezinho pequenininho, uma gaze. Ela falou assim, ó, a gaze é enroladinha, ó. Aí, de repente, o instrumentador pegou uma pinça e veio na vestimenta cirúrgica dele e prendeu uma pinça daquela de curativo. Prendeu, uma Kelly. Aí eu falei para ela assim, o cara aluna, o que significa aquela pinça que ele prendeu lá, ó, na roupa dele? Ela não entendeu nada. Foi assim, ó, cada pinça que ele prender ali significa que tem algo dentro do paciente. Quando ele tira o algo dentro da paciente, ele libera essa pinça de volta para sua mesa. Então, são mecanismos que eles utilizam, que a equipe utiliza, para impedir que seja retido dentro do paciente algum objeto, alguma pinça. Tanto que, toda vez que você pega uma caixa de instrumental, você precisa contar quantas pinças chegaram em sua mão e quantas você está devolvendo, porque pode ficar alguma pinça dentro do paciente. Parece um absurdo, mas existem alguns processos lineares de compressas esquecidas dentro de cavidade abdominal. A equipe manterá seguros e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos. O que são espécimes cirúrgicos? O paciente entrou no centro cirúrgico para retirar uma biópsia hepática, e aí essa biópsia hepática é um pedacinho do fígado que foi removido para mandar para o histopatológico. Ele vai estudar a característica tecidual. E aí o que acontece? A sua equipe não preservou este tecido com formol. Quando chegou no laboratório, chegou putrificado. Ou seja, nós precisamos preservar os espécimes cirúrgicos. Informações trocadas durante todo o processo cirúrgico, onde, por exemplo, a equipe cirúrgica que está no sítio cirúrgico vai virar para o anestesiologista e falar assim, perdeu muito sangue. Será que não já está na hora de uma reposição sanguínea? Ele vai avaliar os sinais, os padrões, e falar assim, não, ainda não. Não, agora já posso. Então, essa comunicação efetiva através de informações críticas vai gerar segurança na hora da operação. E aqui, sistemas estabelecerão vigilância contínua sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos. Você tem capacidade investigativa, como, por exemplo, vamos dizer que um hospital que tem a capacidade de fazer 15 cirurgias por dia está fazendo 50. E aí está com índice de infecção muito alto. Então, precisa ser tomado algumas atitudes para melhorar aí essa situação. Dentro do centro cirúrgico, como eu já falei para vocês, existe o sistema de checklist. E esse checklist ele é dividido em 3 etapas, ou 3 fases. Período antes da indução anestésica, período após a indução e antes da incisão, e o período durante e imediatamente após a sutura, mas antes da remoção do paciente da sala cirúrgica. São 3 fases detalhadas nos próximos 3 slides. Essas 3 fases é uma interação entre toda a equipe, onde a equipe tem sempre um responsável por aplicar esse protocolo dentro do centro cirúrgico. Então, o que nós utilizamos de protocolo antes da indução anestésica? O paciente confirmou a sua identidade no local do procedimento cirúrgico, você vai dar um sim. O sítio cirúrgico está demarcado? Sim. Ou não se aplica. Cirurgia cardíaca, então não se aplica, só existe um coração. Foi concluído a verificação do equipamento do anestesista?
e da medicação? Sim. Vamos pensar que o responsável pela equipe cirúrgica hoje é o enfermeiro da sala 1. O enfermeiro da sala 1 está preenchendo esse quadro. Ele vai chegar para o anestesista. Você já validou o seu carro anestésico? Não. Então, por favor, valide porque nós estamos aplicando o protocolo. Aí ele vai e valida. Validou? Sim. Tá legal? Tá. Se não tiver legal, você precisa chamar a manutenção e substituir o carro anestésico. Se a verificação foi concluída e está tudo legal, sim. O oxímetro de pulso está aplicado no paciente funcionando corretamente? Sim. O paciente possui alergias? Não. Se for sim, eu preciso escrever no quadro aqui na frente. Alergia a dipirona. Escrevi. Então, toda hora que for fazer medicação desse paciente, todo mundo já sabe que ele é alérgico. Possui complicações de vias aéreas ou risco de aspiração? Não. Sim. Geralmente, as complicações de vias aéreas, ela vem classificada através da escala de Mallampati. Então, para quem está preocupado aí com o portfólio, primeira pesquisa de vocês aí que vão para o campo comigo amanhã. O que é escala de Mallampati? Vou cobrar, hein? Risco de perda sanguínea. Poxa, o meu paciente vai fazer uma esterectomia. Pode sangrar muito? Sim. Se sangrar muito, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter reservas de sangue, eu preciso ter acessos venosos calibrosos, prevenir esse evento hemorrágico, porque se eu precisar transfundir sangue rápido, eu preciso ter 2 acessos calibrosos. Um para soros e outro para o sangue exclusivo. E aí, eu preciso, diante de algumas cirurgias com grande capacidade de perda sanguínea, providenciar reservas de sangue para o meu paciente. Antes da incisão cirúrgica, confirmar que todos os membros se apresentam indicando seu nome e sua função. Vou precisar fazer isso? Sim, vamos dizer que hoje a sua equipe está operando em um hospital porque você não conhece ninguém. Você vai falar o seguinte: o instrumentador está presente? Sim. O circulante está presente? Sim. Anestesista na sala? Sim. Então, você vai confirmar todos pelo membro. Vamos dizer que você confirmou o início hoje e essa equipe vai passar o dia todo. A segunda cirurgia precisa da reconfirmação? Não, porque você já sabe quem é. Confirmar o nome do paciente, o procedimento cirúrgico, onde será realizada a incisão. Olha, a equipe cirúrgica agora entrou em cena. O que ela está fazendo? Reconfirmando tudo que foi já realizado na indução anestésica. Profilaxia antimicrobiana foi realizado? Sim. Há quanto tempo? Há 2 minutos. Então, vão dar aí pelo menos meia hora. Eu posso estar aumentando riscos de infecção no meu paciente. Prevenção de eventos críticos para o cirurgião. Teve alguma fase complicada durante a cirurgia? Se ela teve, ela precisa ser passada para a sala de recuperação pós-anestésica ou para o médico que vai assumir o paciente lá na UTI. Então, se teve, ela precisa ser registrada. Há alguma preocupação especificamente relacionada ao paciente em relação ao anestesista? Também será realizada. Resultado dos indicadores aqui, ó. Antes de começar a cirurgia, os indicadores foi realizado a sua avaliação. Se o indicador não virou, a cirurgia não pode ser executada. Eu preciso trocar o meu material. Então, nesta etapa aqui, eu vou investigar o que posso encontrar pela frente de fator complicador, duração da cirurgia e
Você acha que vai perder quanto sangue? Então, essas são as preocupações dos cirurgiões, que será levada para o anestesiologista. O meu paciente chegou com a escala de Malaparte grau 4. Qual é a preocupação do meu anestesiologista? De ter um aporte ventilatório específico. Não vou entrar mais em detalhes, porque vocês precisam pesquisar, né? As imagens essenciais estão visíveis? Raio-X, tomografia, ressonância, tudo tem que vir junto com o prontuário do paciente. Então, tudo isso tem que estar antes da incisão cirúrgica. Antes da saída do paciente da sala, a equipe de enfermagem confirma verbalmente nome do paciente, se teve a contagem de compressas, instrumentais e agulhas, a identificação das amostras. Então, nós estamos aqui observando que é uma continuidade, uma continuação dos cuidados em relação a este paciente. Por quê? Porque nós estaremos levando esse paciente agora para a sala de recuperação pós-anestésica. O que a enfermagem vai falar lá? Paciente de cesariana, ela sangrou muito, está em utilização de ocitocina, foi feito 2 ampolas a mais do que o normal, ela teve uma hipotensão severa, precisou transfundir sangue, já está em utilização de antibiótico, fizemos um repique do antibiótico. Então, todas essas informações que foram observadas durante o ato cirúrgico precisa ser passado na sala de recuperação pós-anestésica para garantir o processo de seguro na assistência. Os próximos 3 slides fala da explicação dos 3 slides que eu comentei para vocês agora. Depois vocês leiam a nível de curiosidade. E terminamos a nossa aula com as seguintes frases de rezo. A busca pela segurança está relacionada a tornar o sistema tão sólido quanto praticável frente às ameaças humanas e operacionais. Ou seja, conhecimento. A busca pelo conhecimento, ela gerará segurança na assistência, e essa assistência será sólida, não será instável, tanto nas questões humanas, quanto naquelas operacionais, utilizando tecnologias. Então, é ciência, tá, gente? Centro cirúrgico é ciência o tempo todo. No mais, eu termino a aula de hoje. Como eu falei, hoje é uma aula, assim, menorzinha, mas ela é bem importante. E abro